seja muito bem-vinda aqui à Estação Educação. Eu, professora Isabela Rangel. E eu, Gisele Manhães. E hoje nós temos mais uma aula de português na prática. E por que, professora Gisele, por que nós estamos aqui hoje? Por quê? Esse porquê junto, Isabela? Não sei, porque nós vamos hoje dar uma aula para vocês do uso dos porquês. Esse é um assunto, né, Gisele, que costuma dar muita dúvida com qual porquê que eu vou usar. Isso, verdade. Mas a dúvida ela surge porque existem 4 formas diferentes da palavra porquê e nós vamos começar agora a entender um pouquinho aí. Vamos começar pelo porquê separado, sem acento. E aí, Isabela, explica pra nós. Quando que eu vou usar o porquê separado sem acento? Bem, para começo de conversa, porquê separado sempre vai ser para pergunta. Certo? Guarda essa dica aí. Porquê separado, pergunta. Isso. Ok? Então, porquê separado sem acento, ele é utilizado para, primeiro, perguntas no início ou no meio da frase. Exatamente. Vamos ver um exemplo? Vambora. Pensa comigo. Por que você não foi à escola ontem? Tá aí, tá no início da frase. Exatamente. Separado, sem acento. Mas também tem outra regra, Isabela. Quando na frase você observar que tem o mesmo sentido de pelo qual, por qual. Assim, dá um exemplo, Isabela. Não, este é o motivo porque não conversamos sobre isso. Então, esse é o motivo pelo qual. Exatamente. Tem o mesmo sentido, então se mantém separado, sem acento. Exatamente. Então eu vou usar o porquê separado sem acento para perguntas quando não estiver no final da frase e também quando eu puder substituí-lo por pelo qual. Outro exemplo aí que não vai estar para você, eu vou fazer aqui. Gisele, por que você está tão elegante hoje? Obrigada. Sabe por quê, Isabela? Porque acordei de bem com a vida, mas o porquê de Isabela é separado. Exatamente, o meu porquê de pergunta é separado. E eu vou responder para usar o porquê de pelo qual aí. Gisele está tão elegante hoje. O motivo por que Gisele está tão elegante hoje é porque ela acordou de bem com a vida. Então o motivo pelo qual Gisele está tão elegante porque acordou de bem com a vida. Tá certo? Mas não para por aí. Não. Porque nós temos também um porquê separado, com acento. E aí, Isabela? Esse é o mais fácil. Mais fácil. Mais fácil de todos. Continua sendo para pergunta. Então lembra da dica lá do início? Porquê separado sempre para pergunta. Isso. Okay? E agora com acento no final de perguntas. Vamos pensar em uma frase? A festa acabou, mas por quê? Tá no final. Então, separado com acento. Se eu pegasse aquela mesma frase que eu fiz, aquela mesma pergunta que eu fiz à professora Gisele lá no início. Gisele, você está tão elegante hoje? Por quê? Mais uma pergunta, só que como porquê está no final da frase. Agora com acento e separado, claro. Exatamente. Esses exemplos que nós demos aqui, com exceção dos últimos, estão aí você no slide, você pode acompanhar conosco e anotar para poder não esquecer mais. Isso. Agora vamos estudar o outro porquê. Qual seria então, Isabela? Os porquês juntos, Sim. né? Qual seria a grafia de agora? Vamos para a grafia do porquê junto sem acento? Porquê junto sem acento é o que você mais usa no seu dia a dia. É aquele porquê da explicação, aquele quando você pode substituí-lo por pois. Então lembra da dica, quando você pode substituir o seu porquê por pois, ele vai ser junto sem acento. E como que nós vamos usar esse porquê? Quando estivermos respondendo, explicando algo. Vou lembrar daquela pergunta anterior. A festa acabou, mas por quê? A festa acabou porque houve uma grande confusão. Aí eu estou respondendo a Isabela. Este porquê tem um sentido de pois, junto sem acento. Então ela está dando uma explicação para a pergunta. Certo? Todas as vezes que você quiser dar uma explicação, um porquê de explicação, ele vai ser junto, sem acento, e você vai poder substituí-lo por pois. Isso, mas tem mais uma grafia do porquê. E aí, é qual? Lembra? Os porquês com acento são sempre os mais fáceis, né? O porquê junto com acento, ele é um substantivo. É, isso mesmo, ele é um substantivo.
Gisele, eu quero um porquê para você estar tão elegante hoje. Nem eu sei explicar agora. Mas esse porquê de Isabela, que vai fazer papel de substantivo na frase, ele virá antecedido por Determinante. O que é um determinante? Pode ser um pronome, um artigo. Exatamente. Então, como eu perguntei a Gisele aqui, eu quero um porquê. Essa palavra porquê, como eu disse, é um substantivo, ela tem a mesma ideia, o mesmo sentido de razão, motivo, certo? É como se eu perguntasse, Gisele, eu quero uma razão, eu quero um motivo por você estar tão elegante hoje, certo? Então, esse porquê junto aí, com acento, ele sempre vai estar acompanhado ou de um artigo. Eu quero um porquê de tanta bagunça. Ah, também, Isabela, queria saber o porquê da sua tristeza. O porquê. Ah, Isabela, e essa frase também poderia estar no plural? Pode existir Pode. os porquês. Boa. Pode existir. Exatamente. E aí permanece junto com acento, ainda que você coloque os porquês. Sim, porque como é um substantivo, ele pode ir para o plural. Quero saber, ou queria saber os porquês de sua tristeza. Então, ele pode ir para o plural. Poderia substituir esse determinante. Quando nós chamamos de determinante, é aquilo que vai acompanhar um substantivo. Então, aí, nesse caso, nós temos um artigo definido, mas poderia ser o seu, um pronome demonstrativo. Pode. Queria saber seu porquê. Ou o meu porquê, dá Meu licença. porquê, exatamente. O nosso porquê, porque nós queremos ensinar os porquês para vocês. Mas nós estamos felizes, não tristes. Com certeza. E aí, anotou todas as nossas dicas? Cada exemplo, você anotou? Isso aí, ficou em dúvida? Se ficou, volta lá no início do vídeo. E vai assistir novamente. Exatamente. Assiste, anota para não esquecer mais. Para quando você for escrever, saber exatamente que porquê você vai usar. Isso. 4 regras diferentes. Exatamente. São 4 porquês, escritos de 4 formas diferentes e usado de formas diferentes. Esperamos mesmo que tenhamos ajudado você. Muito obrigada por ficar até aqui conosco, né? Gostaram da aula, acredito, né? Tomara. Então aproveita e assiste as outras aulas. Temos outros episódios de português na prática e nós esperamos você no nosso próximo encontro. Sim. Eu, professora Gisele Manhães, um abraço. Eu, Isabela Angel, um abraço. Até lá.